Se tem uma coisa que eu gosto bastante no mundo de Invencível, é o fato do autor ter conseguido expandir bastante aquele universo. A gente tem bastantes personagens, bastante vilões na Terra em si, muito bem trabalhados inclusive, mas o mundo não se limita à Terra. Em Invencível, a gente tem aventuras no espaço envolvendo outros planetas, como por exemplo Viltron ou Telascra, que é o planeta do Alien, e além disso a gente tem até mesmo um multiverso. O multiverso em Invencível é trazido junto com este vilão, este personagem, que é introduzido no capítulo 15, depois que o Mark descobre a verdade sobre seu pai, o Omni-Man, e o Omni-Man acaba fugindo do planeta Terra. O nome dele é Engstrom Levy, e a primeira vez que a gente vê ele já é em uma outra realidade, uma realidade onde o Invencível, ao invés de lutar contra o seu pai quando descobriu a verdade, o Invencível se aliou ao Omni-Man. Então aquele mundo estava sendo dominado pelos Viltrumitas. Engstrom fazia parte da equipe de resistência contra o Mark, e a gente descobre que ele trabalhava às escondidas ali com o robô e com o Imortal. A gente descobre ali nesse diálogo também que o Engstrom também tem um intelecto a nível gênio, assim como o robô. Só que o pior acontece e o Mark malvadão dessa realidade acaba descobrindo esse esconderijo. E quando o Mark está prestes a matar o Engstrom, um outro Engstrom de uma outra realidade aparece por um portal e salva a vida dele, levando ele para uma outra realidade. Nessa outra realidade, ele é levado até um local onde várias versões de outras realidades dele mesmo estão reunidas. Esse personagem, pessoal, antes de mais nada, eu gosto muito da personalidade dele. Eu acho ele muito engraçado, além de inteligente. É claro, depois ele se torna um baita de um pé no saco. Mas enfim, a gente já chega lá. E a gente não sabe ao certo como que é a origem dos poderes dele. A gente não sabe se é mutação, se é tecnologia, mas o poder de criar portais está no corpo dele mesmo. E o que a gente sabe é que em algum momento, em alguma realidade, uma versão dele começou a reunir essas versões alternativas. E é uma coincidência curiosa que de todas as realidades, de todas as dimensões que ele poderia ter escolhido para se reunir, ele escolhe logo a dimensão do nosso Mark que a gente conhece, né? Enfim, a história precisava acontecer. E o intuito desse vilão é criar uma máquina onde ele possa absorver o conhecimento de todas as versões de si mesmo, de todas as realidades do multiverso. Ele cria uma máquina para isso com a ajuda dos irmãos Maulers, que aqui no quadrinho é esse vilão que liberta os Maulers da prisão, não é o robô. Inclusive, os gêmeos Mauler, que têm um conhecimento avançado, são mais usados do que qualquer outra pessoa nessa HQ. O poder do Engstrom é abrir portais para outras realidades, mas ele não pode mudar o local no outro mundo que o portal vai surgir. Ou seja, se ele entrar num portal onde naquela outra realidade, sei lá, o lugar estiver pegando fogo, ele pode morrer queimado, porque ele não pode mudar o local do portal. E quando ele absorve todo o conhecimento das versões dele mesmo de outras realidades, lembrando que todas essas versões tem um intelecto a nível gênio, ele adquire todo o conhecimento de todas as realidades em apenas uma mente. Com isso, ele sabe exatamente para onde vai dar os seus portais quando ele cria. Só que o que acontece é que durante o processo o Mark é enviado para detê-lo. E durante o processo ele invoca várias versões alternativas de outras realidades dos gêmeos Mauler também, que começam a espancar o Mark até a morte. Aí a gente vê que nem todas as versões do Engstrom é ruim, porque ele não queria que o Mark morresse nesse processo, então ele tenta tirar o capacete ali na hora, só que isso causa um acidente e uma explosão ocorre, o que desintegra essas versões alternativas dos Maulers. O Mark pensa que todo mundo morreu nessa explosão, só que na verdade o Engstrom sobreviveu a isso e na verdade o processo foi um sucesso, ele conseguiu absorver todo o conhecimento de todas as realidades. Entretanto, ele se tornou isso que ele chama de uma aberração, um monstro, com uma mistura de todo o conhecimento de todas as realidades e também todas as personalidades, que infelizmente tem algumas más no meio. E ele culpa totalmente o Mark por esse acidente. Depois disso ele parte para uma outra dimensão onde alguns médicos estranhos ali, com uma tecnologia super avançada, curam o seu corpo. Ele ressurge depois de um tempo querendo vingança contra o Mark. E, nossa, nessa hora ele já tá bem insuportável. Mas continua fazendo umas piadinhas legais. Mas acontece que esse cretino espanca a Debbie Grayson e o
pequeno Oliver, que é o irmão alienígena do Mark. Isso justamente para deixar o Mark furioso e fazer com que ele revidasse. E aí toda vez que o Mark tentava ir na direção dele, ele abria um portal e fazia o Mark entrar em outra realidade. Isso na intenção de enfraquecer o Mark, de fazer com que ele sofresse algum dano ou mesmo se cansasse. Depois de algum tempo ele abria o portal de volta, o Mark voltava e aí ele já abria outro portal e mandava o Mark para uma outra realidade. Bom, nessa viagem toda, nesse monte de trocas de realidades aí, muita coisa louca rolou. E o Mark não conseguia de jeito nenhum acertar o vilão quando ele voltava pelo portal, até que ele tem uma certa ajudinha. A gente vê, em um certo impulso que o Mark volta ali, uma teia, isso mesmo. Eu achei muito irado quando descobri que esse easter egg, essa pequena aventura do Mark, foi contada em uma edição especial da Marvel Team Up número 14, que traz esse crossover entre Invencível e Homem-Aranha. Acontece que com o impulso que o Mark tomou ali para tentar acertar o Angstrom, que estava machucando o pequeno Oliver, ele acabou entrando nesse portal e saiu dando de cara direto com o Dr. Octopus no mundo do Homem-Aranha. Depois de ajudar o Homem-Aranha a derrotar o Octopus, primeiro o Mark tem um grande desabafo ali, e é muito interessante porque se a gente para pensar, é meio que parecido a questão da história dos dois, né? Os dois são adolescentes que estão descobrindo seus superpoderes e responsabilidades. E depois desse desabafo, tem uma coisa que eu acho muito engraçada que acontece, é que o Mark começa a criticar o nome do Homem-Aranha. O Mark diz, como assim? Se você tem poder de aranha, você tem que se chamar Homem-Aranha? Então, se eu tenho superpoderes, eu devo me chamar Super-Homem? Dando uma patada no estômago do Superman. Gente, o que é isso? Robert Kirkman, o que foi isso? E depois, o Mark conhece alguns dos Vingadores, inclusive. E ele tenta adivinhar o nome dos Vingadores a partir do nome do Homem-Aranha. E ele chama o Homem de Ferro de Homem-Robô, Wolverine de Homem-Garra, Capitão América de Homem-Bandeira, enfim. Deixando o pobre teioso questionando o seu próprio nome. Bom, pelo menos não é, como os fãs estão dizendo, o Invencível que sempre apanha, né, Kirkman? O Invencível que só apanha e o Imortal que só morre, pra mim, é as maiores ironias do mundo de Invencível. Mas enfim, piadas à parte, depois disso o Octopus acaba retornando. E o Invencível, mais uma vez, ajuda o Homem-Aranha a derrotá-lo, dessa vez removendo completamente todas as suas garras de polvo ali. E é nesse momento que o Angstrom abre o portal novamente, e na hora de se despedir ali do Homem-Aranha, ele acaba dizendo que o nome dele não é tão ruim assim. Bom, e o Peter, que é um amigão de bom coração, ele lança uma teia no Invencível no momento que o Invencível vai atravessar o portal. O Peter queria ir para a realidade do Invencível para ajudar ele a derrotar o inimigo. Olha só que gente boa é esse Peter, né? Mas o portal acaba se fechando e cortando a teia dele ao meio. E aí ele fica até meio que aliviado, né? Porque ele poderia acabar ficando preso em uma outra dimensão, né? Bom, voltando para a sua realidade depois dessa aventura, o Invencível volta a enfrentar esse vilão. Aí volta com aquela parada toda de trocas de realidades. O Invencível entra em tantos portais, ele conhece o mundo de The Walking Dead, que é uma HQ do mesmo autor de Invencível, inclusive. Passa por um monte de realidades e até o Batman ele conhece, e é claro que zoa o nome do Batman também. Até que ele finalmente é levado para o mundo deserto, que ele cria uma armadilha para o Angstrom, que ele acaba não entrando no portal quando o Angstrom abre. E o Angstrom entra no portal ali pra ver o que tá rolando. Então ele finalmente consegue pegar o Angstrom, e aí ele enche o Angstrom de porrada mesmo. O Angstrom foi aprimorado por aqueles cientistas de outra realidade, então ele conseguiu super força e super resistência, pessoal. Só que não é tanto assim, porque o Invencível, que estava furioso por causa do Angstrom estar mexendo com a família dele, acaba socando ele e socando e socando, e sem que ele se dá conta, ele acaba matando o Angstrom. Então essa foi a primeira vez que o Mark matou alguém nos quadrinhos, o que deixou ele extremamente traumatizado. Só que não! Isso, quer dizer, o trauma foi real. Mas o Angstrom, depois a gente descobre que ele acabou sobrevivendo. Ele usou o teleporte e se teleportou para aquela dimensão onde tem aqueles médicos lá, né? Então esse cara, nossa, esse cara causa muito nessa HQ ainda. Para começar, só o fato do Mark ficar preso nessa outra realidade, sem ter o que comer, sem ter o que fazer, apenas digerindo o fato de que para ele, na cabeça dele, ele tinha matado uma pessoa. E o Mark é resgatado dessa outra realidade, fim de mundo aí, alguns dias depois, para ele, por uma versão alternativa de uma linha do tempo, onde 15 anos depois o robô conseguiu a tecnologia para tirar o Mark de lá.
Então finalmente ele consegue voltar para a sua realidade e então cuidar dos ferimentos da sua mãe, né? Bom, vários capítulos depois, o Engstrom retorna para a história como já era de se esperar e para tentar manchar a reputação do Mark, ele convoca várias versões alternativas do Invencível para dizimar o planeta e fazer as pessoas odiarem o Invencível. Isso é interessante porque a maioria das versões alternativas do Mark do multiverso são malignas. E normalmente o que leva o Mark a se tornar uma pessoa maligna é a morte ou o ferimento da Eve. E nesse evento que ficou conhecido como a Guerra Invencível, muita gente morre e uma delas é o Rex Explode, que se sacrifica para explodir uma das versões alternativas do Mark. Bom, a Guerra Invencível acaba, não foi dessa vez que o vilão foi derrotado, ele consegue fugir de novo e ele volta depois de novo. E o último ataque que ele faz contra o Mark, ele tenta atacar diretamente a Eve. A Eve estava grávida e ela não podia usar os seus poderes enquanto grávida. Eu explico melhor o motivo disso aqui nesse vídeo sobre a Eve. Aqui nesse ponto, além da pequena super força dele, ele tem essa tecnologia aí com esses orbes que é bem forte, que consegue segurar o Invencível. E no final, depois de toda essa conversa com a Eve brilhou nesse discurso. Ele entende, ele chega à conclusão de que, embora existam muitas versões malignas do Mark no multiverso, esta versão em específica desta realidade é uma versão altruísta, então ele perdoa o Mark, ele pede desculpas também, e isso é uma coisa que eu acho fenomenal e Invencível. Esse cara é um baita de um bundão, né, na maioria dos tempos. Ele fez a família do Mark sofrer e tudo mais, mas nunca é totalmente preto no branco, nunca é totalmente um vilão por completo, só maldade e pronto. Não é assim que funciona Invencível. Bom, o final desse vilão é bem triste, ele acaba sendo preso em uma outra realidade por uma versão do Mark que o nosso Mark achava que podia confiar, mas não. E ele, que se recusava a ajudar, acaba sendo preso e torturado por essa versão do Mark, que tenta descobrir segredos diretamente em sua mente para tentar dominar o multiverso. Mas é nesse momento que o robô Rudolph Connors começa seu plano de dominação mundial, que eu explico melhor tudo aqui nesse vídeo. O robô mata essa versão maligna do Mark, explodindo ele por dentro. Ele mata o Engstrom Levy também, e deixa o Mark preso nessa outra realidade. Então, bem resumidamente, esse foi o fim e essa foi a história desse vilão nos quadrinhos. No capítulo final de Invencível, a gente descobre que ele tem um filho, e esse filho tem os poderes dele e também busca vingança contra o Mark. Olha só, é um vilão que quer vingança contra o Mark, ele não quer dominar todas as realidades, mas por causa dessa habilidade dele, me faz lembrar um pouco o Darkseid da DC, ou o Kang, o Conquistador da Marvel. E embora a maior diferença da série para as HQs seja a ordem dos acontecimentos, pode ser que esse personagem apareça na segunda temporada de Invencível. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.